criatura de proporções colossais surge do fundo do mar e começa a avançar pela cidade, destruindo tudo que encontra pelo caminho e obrigando todos os países a se unirem para o combate antes que o monstro extermine toda a humanidade. A ilha japonesa vai atender um chamado sobre um barco que está parado há vários dias e vai até lá para investigar. Os oficiais procuram por sinais do proprietário, mas a única coisa que conseguem encontrar é um envelope junto com alguns outros objetos pessoais. Quando de repente, um tremor estranho começa a acontecer, causando uma grande erupção de água bem onde o barco está. Ao mesmo tempo, uma rachadura surge no teto do túnel subaquático de grande quantidade de líquido vermelho corrosivo começa a cair sobre os carros, mas logo é diluído na água. Unem com os especialistas para tentar entender o que aconteceu. A fissura no teto pode ter sido causada por um terremoto, o que também explicaria a erupção vulcânica no fundo do mar. E o vapor, eles desconsideram essa alternativa. Ainda sem entender o que está acontecendo, o ministro da ciência afirma que isso foi causado por uma criatura colossal e diz que já tem até vídeos do tal monstro circulando pela internet. Mas os ministros argumentam que nenhuma criatura conhecida conseguiria fazer a água ferver apenas com a sua temperatura corporal. Os testes químicos ficam prontos e os técnicos confirmam que nenhum mecânica da área está diminuindo bem rápido. Nesse momento, Yaguchi insiste mais uma vez que tudo isso foi causado por uma grande criatura marinha, porém novamente ninguém o leva a sério. Abertura ao vivo, mostrando que a cauda de uma criatura colossal surgiu no meio do oceano, o que comprova que Yaguchi estava certo esse tempo todo. Agora, com a confirmação da existência de Tóquio, para tentar identificar o que é esse ser e como lidar com ele. Ainda sem saber que tipo de criatura é essa, os ministros começam uma votação para decidir se devem exterminar, capturar ou apenas deixá-la ir embora. Na direção do rio que leva para o centro, eles decidem que precisam exterminá-la antes que ela cause ainda mais prejuízos na cidade, e destruindo todas as embarcações que encontra pelo caminho. Uma antiga amiga que é bióloga do Ministério do Meio Ambiente. Quando analisa os dados que tem, Ogashira diz que a criatura é algum tipo de réptil e que saia da água e entre na cidade. Mas ao invés de começar a se preparar, todos podem se tranquilizar, pois não há chances da criatura pisar em terra firme. Porém, assim que ele termina seu discurso, o monstro totalmente demente sem braços sai da água e começa a rastejar pela cidade, mais aquele líquido corrosivo pelas ruas. Mais um conselho de emergência e cria uma sede para controle cada vez mais do centro de Tóquio. Sabendo da catástrofe que acontecerá quando o monstro chegar na capital, os militares se preparam para tentar exterminar a criatura antes que ela chegue. Para de avançar e começa a evoluir para algo muito parecido com um dinossauro, mas de proporções colossais. A criatura se torna ainda mais perigosa e destrutiva, mas as tropas aéreas chegam no lugar a tempo, afirmam que a área foi evacuada e o primeiro-ministro autoriza o ataque. Porém, quando os caças se preparam para disparar, o próximo a criatura e se recusa a atirar. Assim que fica sabendo que ainda há civis na região, tem as próximas instruções. Porém, nesse momento a criatura